consciência de atender a convocação do Senhor e se chegar diante dele como igreja, como povo de Deus, para orar, para se humilhar, para buscar o Senhor. E o Senhor certamente cumprirá o que Ele promete em Sua palavra. Ele vai ouvir a voz da nossa oração, Ele vai nos perdoar e curar dos nossos pecados, Ele vai sarar a nossa terra. Irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 25. E leiamos o texto, ou acompanhemos a leitura do texto, do verso 1 ao verso 12. Atos, capítulo 25, versos de 1 a 12. A palavra de Deus nos diz assim, irmãos: Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando ele cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: Queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: Estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Para César apelaste, para César irás. Pai querido e Deus amado, pedimos a Tua orientação nas nossas vidas nesse momento de culto, quando paramos para ouvir a Tua palavra. Fala aos nossos corações, instrua-nos, ó Senhor Deus, nas verdades do Senhor. Nos faça, Pai amado, ser um povo que ama ao Senhor, que busca servir ao Senhor, que proclama as Tuas verdades nesse mundo e que defende os Teus valores. Que o Teu Espírito Santo possa abrir nosso entendimento e falar ao nosso coração. É o que nós Te pedimos em oração, no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Como já foi bem posto aqui nesta manhã,
Hoje é um daqueles dias do nosso país de levantes, de marchas, de manifestos, e a situação política, econômica, social, moral em que estamos em nosso país tem levado a nação a esses momentos muito delicados. E eu gostaria então de buscar na palavra de Deus algum tipo de instrução ou de orientação, visto que esse assunto, que essa situação e que esse momento tem trazido muita polêmica e dilema e debates no meio cristão. Como, por exemplo, se participar dessas manifestações públicas ou cívicas seria alguma coisa errada ou certa? Se participar de um evento como esse no dia de domingo, no dia do Senhor, estaria quebrando-se ou não o dia de descanso ou observação do quarto mandamento? São essas as discussões que têm sido levantadas, e eu creio que nós temos a responsabilidade de buscar biblicamente respostas a essas questões. Se participar ou apoiar movimentos que impeçam a atual presidenta a impedir o seu mandato, se isso é correto democraticamente ou não, se há alguma orientação da Escritura, se aderir a esses tipos de movimento significa dizer que você está fazendo parte de algum partido político ou fazendo política partidária. O que de fato a Bíblia nos orienta acerca disso? Eu estava refletindo sobre esse texto. O apóstolo Paulo está aqui preso. Foi preso em Jerusalém, depois de ter vindo a Jerusalém para trazer oferta aos irmãos da igreja em Jerusalém, que atravessavam um momento também econômico muito difícil, por uma grande seca que se abateu sobre o mundo. Se você está familiarizado com a Escritura, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele está levantando uma campanha no capítulo 8 e no capítulo 9, com as igrejas da Macedônia e Acaia, que eram regiões ricas, economicamente falando, para que elas voluntariamente reservassem no primeiro dia da semana ofertas para ser enviado aos irmãos da Palestina que passavam necessidade por causa da seca, e era uma região pobre e muitos irmãos estavam passando necessidade. Paulo então coleta essas ofertas e vem trazer à igreja ali em Jerusalém. Em Jerusalém, a companhia de Tito, que não era um judeu de nascimento, ele foi acusado e foi levantado um tumulto, dizendo que ele introduziu um gentio no templo, numa área do templo que era restrita a israelenses, a judeus. E por isso Paulo foi arrastado, por isso a polícia interviu, os soldados romanos, porque estava tendo um linchamento público. E o prenderam para defender, né, a Paulo, a pessoa, e então disseram que se há acusação para fazer contra ele, que se fizesse. Ele passou 2 anos preso entre Jerusalém e Cesareia. Foi levado a Cesareia porque Cesareia era a capital do governo romano na região. Estava em Cesareia e os judeus, inconformados com isso, fizeram um pacto entre eles de não comerem até que eles tivessem eliminado a Paulo. Paulo era visto como um traidor da lei judaica. Era alguém que saiu pregando aos gentios sobre Jesus sendo o Messias. E as autoridades judaicas não reconheciam Jesus como Messias, perseguiram os cristãos, e agora estava esse israelita, da tribo de Benjamim, foi um jovem muito brilhante, sendo treinado na lei, e agora ele estava traindo a religião de Israel.
E por isso, para eles, era uma questão de honra eliminar aquele homem que estava propagando essa fé no mundo todo, desvirtuando muitos judeus na leitura deles. Paulo agora estava preso e, por questões de segurança, ele foi tirado de Jerusalém e levado a Cesareia, porque lá ele estava debaixo do governador romano para a região. O governador havia sido trocado. E agora um novo governador chegava na província de Cesareia, Festo, enviado por Roma para assumir o governo daquela região. Os romanos que vinham para aquela região da Palestina, as autoridades que vinham, quer seja um centurião, o capitão da guarda pretoriana, que tinha muito reconhecimento e status, como também um governador, eles não vinham de bom grado. Aquela região era uma região pobre. Aquela região era uma região árida. Uma região de muito calor, de pouco conforto. Eles vinham e não vinham muito satisfeitos. Mas o texto relata que Festo, governador romano, chegou na província em Cesareia. 3 dias depois, ele sobe de Cesareia e vem a Jerusalém. Jerusalém era a capital dos judeus. Jerusalém era a capital religiosa da região. Jerusalém tinha a habitação do rei, estabelecido por Roma para reinar sobre os judeus. Herodes foi um desses homens, agora já tinha morrido, os seus filhos dividiram o reino, e aqui quem reinava era Agripa, filho ou neto de Herodes o Grande. E aqui chega Festo, e ele então vai a Jerusalém para fazer as apresentações formais às autoridades de Israel. E assim que ele chega lá, diz o texto, os principais sacerdotes e as autoridades dos judeus lhe apresentaram uma queixa formal contra Paulo. E lhe solicitaram que Paulo fosse trazido, e pediram isso como um favor, né? Uma demonstração de benesse para com as autoridades judaicas, para ter deles o apoio político, para governar sem maiores problemas. Lhe solicitaram, pedindo um favor, e isso contra os direitos de Paulo, que ele fosse trazido de Cesareia para Jerusalém e fosse julgado conforme as leis da Judéia, as leis dos judeus. E Festo, então, eles prepararam a cilada. Se você está familiarizado com o livro de Atos, um sobrinho de Paulo havia saído de Jerusalém, corrido a Cesareia, para afirmar a Paulo desse pacto que os judeus haviam feito para matá-lo. Então Paulo tinha ciência dessa intenção das autoridades judaicas, dos fariseus, para tirar-lhe a vida. E agora então chega esse pedido formal, nessa intenção de que na viagem, no deslocamento de Cesareia para Jerusalém, eles então armariam a cilada, pegaria Paulo no meio mesmo da guarda pretoriana, uma coisa meio arriscada, e mataria o apóstolo Paulo, o Saulo. Era esse a trama. E o que acontece aqui é que o pedido deles não é levado a cabo, porque Festo também não podia fazer isso contra a lei. Paulo era um cidadão romano. Ele tinha direitos. E ele estava sob proteção romana. Festo, porém, respondeu achasse Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, voltaria para lá. Então ele diz, a conclusão seria que os que dentre vocês estão habilitados ou têm autoridade para isso, desçam comigo. Desçam comigo
e façam uma acusação formal contra ele. Lucas registra que Festo não se demorou muito tempo entre os judeus, passou 8 ou 10 dias em Jerusalém e voltou para Cesareia, onde era a sede do governo romano. O texto diz que assim que ele chegou, ele se assenta no tribunal e ordenou que fosse trazido Paulo. É bom que nós saibamos uma coisa que é muito importante para a gente entender e para fazer as aplicações para a nossa realidade. O governador romano, ou a autoridade romana, ou mesmo o imperador romano, ele tinha poder de governo e poder de justiça. Ele não somente administrava o império, mas ele também julgava as causas do império. Os governadores faziam isso nas províncias dominadas por Roma, mas eles não legislavam. É muito conhecido, quando a gente estuda história, e toda a sociedade ocidental foi muito influenciada pela lex romana, pela lei romana, né, que é muito bem estabelecida e era legislada pelo Senado romano. Então, aqui o que nós temos em comparação com as nossas democracias modernas o legislativo é o Senado romano, que estabelece as leis romanas, e o imperador romano, ele é o administrador do império e ele é o juiz do império. E tem os governantes nas províncias para ter a mesma função que ele tem, estendendo o poder romano nas províncias, estabelecendo a lei romana, estabelecendo a liberdade que Roma dava em construir as estradas e para que toda a província, para que todo o Império Romano tivesse acesso um ao outro sem barreiras e etc. Assim funcionava. E então Festo, como governador, assume agora o papel de juiz, assentando-se no tribunal para julgar a causa dos judeus contra Paulo. Ele manda trazer o prisioneiro Paulo, o qual se apresenta e comparece perante ele. Logo, as autoridades que desceram de Jerusalém, religiosas e autoridades políticas em Jerusalém, cercam a Paulo, rodeiam, diz o texto no verso 7, e trazem muitas e graves acusações contra ele. Estamos diante de um tribunal, de um processo formal, onde observa-se a maneira pelo qual está sendo conduzido o julgamento. Festo obedecendo às leis romanas acerca de acusação, acerca do direito de defesa, acerca de tudo isso que nós conhecemos bem, porque somos influenciados por esses princípios e leis romanas enquanto sociedade. São muitas e são graves as acusações contra Paulo. Mas Lucas registra as quais, entretanto, eles não podiam provar. E dá-se o direito de defesa a Paulo, e ele, defendendo-se, profere as seguintes palavras. Ele diz: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, contra as leis do templo e contra as leis de Roma. Não há prova de que eu havia cometido nenhum pecado contra essas três instâncias. Parece-me que, então, as muitas acusações e graves acusações abrangiam pecados das leis locais dos judeus, das leis cerimoniais e religiosas do templo, construído por Herodes, e respeitada as leis dos judeus, as leis levíticas. E ele diz: nenhum pecado também que estão me acusando cometi contra Roma. Então Festo
intervém e diz uma coisa curiosa, o verso 9, no registro de Lucas, que ele, querendo assegurar o apoio político dos judeus, ele responde a Paulo, ou tenta induzir Paulo, legalmente, a transferir o seu julgamento debaixo da autoridade romana para a autoridade judaica. Já que ele era um judeu, era um israelita, se ele não queria ser julgado segundo as leis locais. E ele então tenta induzir Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo, e a resposta de Paulo dá a entender o que era a proposta de Festo. Eu vou te julgar, mas vou te julgar pelas leis locais e não pelas leis romanas. E Paulo, então, na sua defesa, lhe diz: estou perante o tribunal de Roma. Ou seja, o que Paulo está definindo aqui: eu sou um cidadão romano, apesar de ser israelense. Eu tenho direitos, segundo a lei romana. Então, Paulo declarou isso: eu estou perante um tribunal de César, onde convém que eu seja julgado pelo meu direito. Nenhum agravo pratiquei contra judeus, como tu bem sabes. Então, a resposta de Paulo denuncia a proposta de Festo, de que: Paulo, você quer ser julgado pela lei dos judeus e eu mesmo vou julgá-lo? Ou seja, vai ser imparcial o julgamento, eu estarei lá. Eles não vão fazer o que quiserem, mas vamos julgar você segundo as leis dos judeus. E Paulo diz: não, eu estou diante de um tribunal de Roma. É meu direito ser julgado por um tribunal de Roma. E ninguém, aí veja bem a colocação de Paulo aqui: e você bem sabe que eu não cometi nenhum agravo contra a lei dos judeus. E verso 11: caso, pois, tenha eu praticado mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, e aí eu quero chamar a sua atenção para a afirmação do apóstolo Paulo: se, pelo contrário, não são verdadeiras as acusações, as coisas de que me acusam, ninguém, nem você, Festo, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Essa expressão de Paulo, apelo para César, é assim: eu estou apelando para o meu direito de cidadania romana. E o meu direito de cidadania romana me dá a proteção de apelar para ser julgado em Roma, nem mais por você, que é um governador romano na província de Cesareia, ou na província da Palestina. Paulo está reivindicando um direito, por ter esse direito legal. Paulo está apelando para César. E o verso 12 diz que Festo consulta o conselho. O conselho aqui é o conselho de apoio do governo romano, que está presente ao tribunal, registrando todos os acontecimentos do tribunal. Ele não tem o que fazer. Ele consulta o conselho e, segundo a Lex Romana, Paulo tem direitos. E ele diz: para César apelaste, para César irás. O que esse texto da palavra de Deus pode nos auxiliar em momentos como esse que nós vivemos enquanto nação? Como que nós, os cristãos, como que os nossos direitos legais e como no Estado de direito democrático nós vivemos, podemos aplicar princípios da palavra de Deus à nossa vida? O que é lícito e o que não é lícito? O que é legal e o que não é legal? O que nos cabe e o que não nos cabe?
Não é a primeira vez que Paulo havia apelado para os seus direitos enquanto cidadão romano ou enquanto cidadão desta vida. Nós vivemos, de fato, num dilema. Nós somos cidadãos dos céus, a nossa pátria não é aqui, mas, por outro lado, nós somos cidadãos desse mundo e fomos colocados por Deus nesse mundo para ser sal e ser luz desse mundo. Como agir enquanto cidadão dos céus e enquanto cidadãos aqui da nossa sociedade terrena? Como contribuir para trazer à nossa sociedade os padrões de justiça do reino dos céus? Como lutar para imprimir no nosso meio os valores de Deus? São essas questões que eu acho que precisam ser amadurecidas e refletidas por cada um de nós. Paulo, lá no capítulo 16 de Atos, se você vir comigo, você vai ver que não é a primeira vez que o apóstolo Paulo, usando do direito de sua cidadania, apela a esses direitos. O verso 35 do capítulo 16, diz o texto que o apóstolo Paulo foi preso, foi espancado, açoitados, verso 19 em diante do capítulo 16, estava na prisão agora, e quando amanheceu, foi uma prisão ilegal, ele foi açoitado ilegalmente, né? Diz o verso 35 que quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Ou seja, as autoridades feriram o direito, as autoridades fizeram alguma coisa errada, libertem esses homens, eles não podem estar presos. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não, não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. O que Paulo está dizendo? Venham eles aqui e peçam desculpas. Assumam o erro e o agravo. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores. E estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos, de gente que tinha direitos. Então foram ter com eles e lhe pediram desculpas. Isso aqui lhe pediram desculpas oficialmente. E relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigindo-se para a casa de Lídia, ou seja, Paulo não obedeceu à ordem dos pretores. Ele não se retirou da cidade. Por que ele não se retirou da cidade? Porque ele tem direitos. Porque ninguém pode colocá-lo para fora da cidade. Porque crime nenhum ele cometeu. Então ele, usando de seus direitos, mais uma vez, vai para a casa de Lídia. E depois de ver os irmãos, e consolar os irmãos, e confortar os irmãos, partiram. O texto já é a segunda vez que o apóstolo Paulo apela para esses direitos, usa do seu direito, anda segundo a lei, segundo as normas. Muitas pessoas apelam sempre para Romanos capítulo 13, verso 1 ao verso 7, que fala sobre o princípio de autoridade estabelecida por Deus. É verdade, o texto está dizendo que Deus foi quem inventou o governo. Foi Deus que instituiu o governo ou a autoridade. Mas a autoridade, segundo o próprio texto, não tem poderes absolutos.
O poder pertence a Deus e a autoridade foi colocada nesse mundo para ser serva de Deus, diz o versículo 4 de Romanos 13. Para ser serva do Estado, segundo o versículo 6. Duas palavras aparecem aí em Romanos 13. No capítulo 4 é a palavra diáconos. A autoridade é instituída por Deus para servir a Deus, como diácono, como ministro, como administrador. E o versículo 6 aparece a outra palavra, leitorgos, que nós conhecemos como liturgia. Vem dessa palavra aí, que significa, era uma palavra usada no mundo greco-romano para aquele que era um funcionário público, para aquele que assistia ou servia ao Estado, que faz um serviço para o povo, para o bem do cidadão. Então, Deus instituiu a lei ou a autoridade para ser serva de Deus e para ser serva do Estado. Deus instituiu a autoridade para recompensar o bem que é feito pelos que estão sob o governo do Estado, segundo Romanos 13. E Deus estabeleceu a autoridade que detém o poder da espada, sendo agente de Deus para punir o que pratica o mal social. Então vejam, Romanos nos diz que Deus estabeleceu a autoridade com o poder executivo, servir a Deus e servir à sociedade, que Deus estabeleceu a autoridade com poder legislativo, com leis que recompensem os que fazem o bem, e Deus estabeleceu a autoridade com poder judiciário, para punir os que fazem o mal, os que quebram a lei. Então, toda autoridade legítima, segundo Romanos capítulo 13, é instituída por Deus, com esse propósito social. Pergunta: quando é que uma autoridade perde legitimidade? Quando ela não mais cumpre esses propósitos de Deus. De servir a Deus, de servir a sociedade, de beneficiar quem faz o bem e de punir quem faz o mal. É isso que Romanos nos trata. Então, a autoridade, ela tem legitimidade quando ela cumpre os propósitos pelos quais Deus a instituiu. Quando ela deixa de cumprir isso, ela perde a sua legitimidade. Quando deixam de cumprir o que foi ordenado por Deus. Então, nós precisamos entender e sair desse contexto de que existe duas forças, ou que o mundo é dividido entre duas partes. A parte espiritual, que diz respeito a nós cultuarmos a Deus e ponto, e a parte da sociedade. A igreja foi posta nesse mundo, em primeiro lugar, para ser a consciência do Estado. É isso que os reformadores dizem. E todas as vezes que o Estado exercer a autoridade de forma ilegítima, contrário ao que Deus estabeleceu, a igreja é voz profética para denunciar, quer seja o executivo, para denunciar, quer seja o legislativo, para denunciar, quer seja o judiciário. Na nossa democracia moderna, essa autoridade foi dividida em três. Não é poderes, porque poder só pertence a Deus. Mas o executivo, o legislativo e o judiciário existem para fazer a vontade de Deus e servir a sociedade humana. No dia que o executivo errar, a igreja tem responsabilidade profética para dizer ao Estado: vocês estão sendo ilegítimos porque vocês estão indo contra o que Deus estabeleceu. Quer seja no poder executivo, quer seja no poder legislativo, quer seja no poder judiciário. A igreja é voz profética de Deus, é consciência do Estado. No dia que ela perder isso, no dia que ela se excluir dessa responsabilidade, se omitir de defender a Deus e aos valores de Deus, a igreja está pecando não mais contra
o Estado, não mais contra pessoas debaixo do Estado, está pecando contra Deus. Então, se nós observarmos isso, nós vamos dizer que seria legítimo a todo cidadão, com responsabilidade, manifestar-se contrário ao erro. Pregamos há 2 domingos atrás sobre Lucas capítulo 6, quando Jesus debate com os judeus acerca do dia do Senhor, onde a discussão que eles traziam para Jesus e as questões levantadas, que são lícitas levantarem, se a igreja se manifesta num dia como esse, participando de uma marcha, ou se o cristão individualmente faz isso, ele não estaria quebrando o dia do Senhor? Não é? Essa é a pergunta. A gente pode aplicar isso ao princípio de Lucas capítulo 6. Os fariseus chegam para Jesus e dizem: os discípulos de vocês estão quebrando o dia do Senhor quando colhem espigas para comer. Jesus rebate isso, dizendo que eles não conhecem nem o que aconteceu no Antigo Testamento com Davi. E depois ele dá um exemplo claro disso, quando está na sinagoga, e quando chega alguém na sinagoga com a mão atrofiada. E ele chama essa pessoa para o centro e diz para os seus ouvintes: é lícito fazer bem no dia de descanso? Ele traz a questão para a discussão correta. Os fariseus estavam pensando, e no dia do Senhor se faz o quê? Se faz alguma coisa ou não se faz nada? E Jesus diz: pergunta errada. No dia do Senhor, no dia de descanso, a gente faz o bem ou faz o mal? Essa é a pergunta certa. E por causa disso, Jesus disse para aquele homem: vem aqui, estende a tua mão. E ele o curou. Logo em Mateus, capítulo 12, verso 12, Jesus faz uma afirmação após isso. Ele diz, então, é lícito no dia do Senhor fazer o bem a uma pessoa. Se nós interpretarmos que fazer o bem para o nosso semelhante na sociedade brasileira é acusar ou denunciar no dia do Senhor o mal feito pela autoridade do Estado, então vamos incorrer no mesmo princípio de Jesus. Fazer o bem no dia do Senhor é lícito. Nós temos que ter responsabilidade não somente com Deus, mas principalmente com Deus diante da sociedade. O que está em jogo? Não é que o poder do Estado é poder absoluto. O Estado está debaixo do poder de Deus, é ministro de Deus para fazer o que Deus estabeleceu para o bem social. E se o Estado não cumpre isso, ele está em ilegitimidade. E o que cabe ao cristão? Defender a Deus e não defender o Estado. Ou não se separar disso. O que é defender a Deus no caso? É dizer para o Estado ou para a sociedade que ninguém está acima dos valores de Deus. Ninguém está acima do poder de Deus. Que o legislativo não pode legislar lei que vá contra os princípios de Deus. E qualquer lei que vá contra o princípio de Deus deveria ser denunciado pela igreja. Quer sejam leis que afetem a criança, quer sejam leis que afetem a vida, quer sejam leis que afetem a educação, quer sejam leis que afetem a saúde, é responsabilidade da igreja ser voz profética e a consciência do Estado para dizer para ele: não foi para isso que vocês foram instituídos como autoridade, para ir de encontro aos princípios e valores da lei de Deus. Isso quer seja no poder judiciário, legislativo ou executivo. Então, eu queria trazer como pastor da igreja isso. É dever da igreja e do cristão lembrar a autoridade que ela não é absoluta. É dever da igreja e do cristão defender a Deus, a sua justiça e a sua verdade. É isso que Jesus nos ensinou na oração dominical chamada do Pai Nosso. Vocês devem, em princípio e em primeiro lugar, defender o nome de Deus e desejar que Ele seja santificado e glorificado na terra.
É dever de vocês priorizar em suas orações que o reino de Deus, o domínio de Deus, se estabeleça na terra. É dever de vocês e prioridade de vocês orar a Deus para que a sua vontade seja feita aqui na terra como nos céus. Como nós vamos fazer isso? É aí que a gente entra, enquanto igreja do Senhor. O apóstolo Paulo, então, reivindica direitos. Como cidadão, nós devemos reivindicar direitos. Mas acima de direitos civis, nós devemos defender os valores e a vontade de Deus para a sociedade humana. Que Deus possa nos abençoar, derramar sobre os nossos corações uma consciência cristã de responsabilidade. Nós não somos alheios a essa terra. Nós somos enviados a essa terra para ser sal e luz dela. E só seremos sal e luz dessa terra quando vivermos e defendermos os valores da palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar, derramar sobre os nossos corações sua graça e seu favor. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Que Deus derrame sobre o nosso país dias melhores. Que Deus levante mais gente séria e comprometida com a justiça. Que Deus levante no meio da igreja pessoas que se disponham a ser usados por Deus nessas áreas. Eu tenho estimulado alguns jovens a pensarem na área do direito. Se você fez essa área do direito, se coloque na mão de Deus. Se inspire em homens, como alguns irmãos nossos, na promotoria, na procuradoria, na justiça, têm dado a sua vida e com muita coragem feito coisas. Nessa operação Lava Jato, nós temos pelo menos 2 pessoas cristãs muito sérias que não levantam nem essa bandeira, né? Que é o delegado da Polícia Federal, o Dalton, crente, homem de Deus, jovem e sério, né? E também o Dr. Sérgio Moro. Eles são pessoas comprometidas com Deus. E que nós deveríamos orar a Deus para que o Senhor sustente pessoas como essa. E que Deus levante entre nós, jovens, gente com essa consciência de saber que vocação de Deus é Deus me chamar para uma área da vida onde eu posso glorificar o nome dEle sendo justo. Que Deus possa nos abençoar e derramar sobre o nosso coração sua graça e favor. Oremos ao Senhor, vamos nos colocar diante dEle.